Hello, dear student. Welcome back to another English class with me, Marlon, your English teacher. In today's class, we're going to learn how to talk about the past. Vamos aprender na aula de hoje, então, a falar do passado, a falar no passado, né? Esse é o calcanhar de Aquiles de muitos estudantes aí que estão no início da jornada, até no nível intermediário, pré-intermediário, que é estar narrando acontecimentos do passado, do último final de semana ou de tantos anos atrás e tá usando os verbos todos no presente, né? E aí fica aquela confusão para o seu interlocutor, porque ele não sabe, né, se você está contando uma história que aconteceu ou que acontece. Então, hoje a gente vai começar a entender melhor o passado partindo desse tempo verbal aí. Simple past, o passado simples. O que é o passado simples? O que você precisa, a primeira informação que você precisa ter e guardar aqui? A gente usa esse tempo verbal quando falamos, quando narramos eventos que aconteceram e se encerraram em um momento específico do passado. Então, eu sempre consigo precisar, eu sempre consigo apontar quando que aconteceu. A palavra-chave aqui é quando, when. Algumas expressões de tempo que são comuns com as estruturas que a gente vai ver aqui nas frases a seguir nos exemplos são as seguintes. Olha aí, eu não vou ficar traduzindo tudo, eu vou falando em inglês, você vai acompanhando aí a tradução na tela. Yesterday, yesterday morning, yesterday afternoon, the day before yesterday, last night, last weekend, last month, last year. Last é uma palavra-chave aqui, né? Basta eu combinar com algumas palavras que expressam tempo. Night, weekend, month, year. 2 weeks ago. 2 years ago. Você vai ver muito isso em filme, né? Tantos anos atrás. 20 years ago. 20 anos atrás. 20 years ago. Também dá para apontar o ano em que algo aconteceu. Em 1998. Beleza? Então, algumas expressões comuns aqui. Já tem a listinha aí para você, já mastigadinho para você guardar e brincar com ela depois. Então, a gente vai começar aqui por frases interrogativas e negativas, que aqui é moleza. O que acontece? Em frases interrogativas, né? Veja só, vamos ler comigo aí, ó. Para fazer perguntas no past simple, usamos o auxiliar did e mantemos o verbo no infinitivo. Quer dizer, a gente não mexe com o verbo, a gente não mexe com nada do verbo. A gente simplesmente coloca o did na frase. Não precisamos conjugar o verbo para fazer perguntas no passado. Não preciso saber os verbos no passado para perguntar no passado. Olha que legal, como é fácil. Veja só os exemplos. Você estudou inglês ontem? E aí, você estudou inglês ontem? Did you study English yesterday? Então, estudar inglês, ó. Study English yesterday. O que eu não posso fazer é fazer assim, ó. You study English yesterday? Eu preciso, né? A gente sabe desse fundamento do inglês que eu preciso de um auxiliar para fazer perguntas. O auxiliar do passado é did. Did you? Eu vou juntar isso aqui na fala e vai ficar assim. Did you? Did you? Did you study English yesterday? Olha como eu dou ritmo e entonação, ó. Did you study English yesterday? Troca o contexto, troca o verbo. Jogar tênis, play tennis. Troca a expressão de tempo, final de semana passado, last weekend. E mantém a estrutura interrogativa. Did you play tennis last weekend? Did you play tennis last weekend? O que pode acontecer é você ter uma WH question word. Uma palavra que começa ali com WH. Né? Os WH questions são as nossas palavras do português assim. Onde, quando, como, por quê, qual. Então, em inglês, quando isso acontece, eu uso primeiro aqui a WH question word. No caso aqui, onde, where. Mantém a estrutura interrogativa de passado. Did you? Did you? Where did you play tennis? Where did you play tennis? Where did you play tennis? Onde vocês jogaram tênis? Então,
eu tenho aqui uma pergunta. Eu tenho duas perguntas que você pode responder com sim ou não. Perguntas diretas. Você fez tal coisa? Did you? Ou posso perguntar aqui onde, quando, como. E aí, já viu, né, em aulas anteriores essas palavras que eu posso utilizar aqui. Vem aqui então, vamos brincar junto aqui com essas frases. Eu quero montar essas frases em inglês, tá? Então a pergunta é: eles trabalharam ontem à noite? Trabalhar a gente sabe que é work. Opa, que bagunça. Work. Ontem à noite, opa, vai colar lá na listinha, você vai ver. Last night. Eles é they. They work last night. Tá faltando coisas aqui, né? Então eu vou fazer assim, ó. Did they work last night? Did they work last night? Eu posso ignorar esse D aqui, ó. Falar assim, ó. Did they work? Did they work? Did they work last night? Isso acontece, né? Porque eu tenho aqui dois sons onde o ponto de articulação é muito próximo aqui na boca, né? O D e o the. The. Então, eu ignoro esse primeiro som aqui e vou direto. Did they work last night? Eles trabalharam ontem à noite? Did they work last night? Posso perguntar também que horas você acordou. Que horas você acordou hoje de manhã, essa manhã, né? A expressão de tempo aqui é this morning. This morning. Você acordou. You. Acordar é wake up. Mantenho o verbo aqui, não preciso conjugar ele. Deixa eu alterar aqui. Wake up. You wake up this morning. What time? É a pergunta de hora. What time you wake up this morning? Tá faltando coisa aí, né? Bota o auxiliar. What time did you wake up this morning? What time did you wake up this morning? What time did you wake up this morning? E aí, que hora você acordou? Depois a gente vai aprender a responder, tá? Eu vou manter as perguntas aqui, porque na hora que a gente for para as afirmativas, para as respostas afirmativas, aí que a gente vai precisar saber os verbos no passado. Então, a gente vai guardar o melhor para o final aqui. Ela foi à academia na semana passada? Semana passada, last week. Ir à academia, go to the gym. Go to the gym. Go to the gym. Posso falar aqui assim, ó, esse go to, esse to vira só um the. Go to the gym. Go to the gym. Ela, she. Perguntando. Did she go to the gym last week? Did she go to the gym last week? Did she go to the gym last week? Mais uma. Você andou de bicicleta no domingo? Posso usar go for a bike ride. O verbo aqui é go for a bike ride. No domingo. On Sunday. Se fosse no domingo passado, last Sunday. Aqui, em português, a gente não usa maiúsculas, né? Para dias da semana. Em inglês, a gente usa, ó. Go for a bike ride last Sunday. Perguntando. Did you go for a bike ride last Sunday? Did you go for a bike ride last Sunday? Dá para falar assim também. Did you go? Tira o azinho aqui e coloca assim. Tira o for também. Did you go bike riding last Sunday? Did you go bike riding last Sunday? Muito bem. Moleza, né, galera? Então, ó, fazer perguntas no passado usa o auxiliar antes do sujeito. Então, eles, né? They, you, você, she, a gente já viu todos esses, né? Não precisa ficar repetindo aqui. Vamos adiante. O que acontece na negativa? Na negativa também eu preciso de um verbo auxiliar. O verbo auxiliar é o mesmo. O verbo auxiliar é did. Did. Na negativa, did not.
Só que a gente sabe que o falante de inglês gosta de contração, então ele vai falar didn't. Didn't. Aqui um pouquinho, né, uma pronúncia um pouquinho traiçoeira aqui, né? Didn't. O som de R, ó, run. O T no final, eu posso ignorar ele, só deixo o N articulado lá em cima, ó. Didn't. I did not study English yesterday because I was feeling lazy. Eu não estudei inglês ontem porque eu estava com preguiça. Precisa colocar o verbo no passado? Não. O mesmo fundamento aqui das interrogativas. Simple past, negativa interrogativa, eu não preciso saber conjugar verbo. É só usar o auxiliar corretamente. Grava isso que é sucesso. Então, I did not study English yesterday because I was feeling lazy. Eu posso dizer aqui, ó, contrai para mim. I didn't study English yesterday because I was feeling lazy. Da mesma forma, ó, nós não jogamos tênis no final de semana passado. We didn't play tennis last weekend. Actually, to be honest, I have never played tennis. I would like to try it someday. Nunca joguei, gostaria de experimentar um dia. Se quiser me fazer um convite, vamos lá. We didn't play tennis last weekend. We didn't play tennis last weekend. Devagar e rápido. Olha só, eles não trabalharam ontem à noite. They didn't work. They didn't work last night. Vamos negritar o verbo também aqui, né? Porque a gente está destacando aqui que não precisa colocar ele no passado, né? They didn't work last night. They didn't work last night. Ela não foi à academia na semana passada. O verbo é go to the gym. Go to the gym. She didn't go to the gym. Já tá ali. She didn't go to the gym. Ir à academia. Go to the gym. She didn't go to the gym last week. She didn't go to the gym last week. Mais uma para fechar aqui essa primeira parte. Nós não fomos andar de bicicleta no domingo, né? We didn't go bike riding. No domingo passado, eu vou manter aqui o que eu disse no exemplo anterior. Aí eu tiro on e falo só assim. Last Sunday. We didn't go bike riding last Sunday. We didn't go bike riding last Sunday. We didn't go bike riding last Sunday. Tô repetindo aqui para você pegar a pronúncia, tá? É apenas uma questão didática aqui, igual macaco doido aqui repetindo, mas tá valendo. É por uma boa causa. Então nós vimos aqui que quando eu falo de ações que aconteceram em um momento específico no passado, te mostrei a lista ali de expressões de tempo que você pode usar com essa estrutura. Quando eu falo de ações que aconteceram no passado, na interrogativa e na negativa, basta o uso do auxiliar, não precisa conjugar verbo. Nas frases afirmativas, como a gente vai ver logo na sequência da aula aqui, aí sim eu preciso saber a forma do passado dos verbos. Vamos para a próxima então? See you there.